Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de projeto de redes computadores. Nesta aula falamos sobre características importantes a serem consideradas na rede LAN, no projeto de rede física. Como objetivo, no final desta aula, o aluno deverá conhecer as características gerais que devem ser levadas em consideração no cabeamento e no projeto de uma rede LAN. O que é um cabeamento estruturado e seus componentes, quais são as características de cada tipo de cabeamento e os cuidados que devemos tomar com os equipamentos. Neste curso estamos usando a metodologia top-down para projetos de redes e estamos na fase de projeto de rede física. Nesta fase 3 de rede física, estamos na etapa de seleção de tecnologias e dispositivos para uma rede de campos. Já começamos em outra aula e vamos concluir esse assunto nesta aula. Entendemos como rede física, projeto físico, o cabeamento, a definição dos protocolos de camada física e de enlace, dispositivos de interconexão como RIP, switch, pontes, etc. O resultado deste trabalho é um conjunto de plantas, um memorial de cálculo, as especificações de materiais, especificações de equipamentos e alguns requisitos de montagem. Os nossos insumos para obtermos esse resultado são o mapa de redes, ou seja, o nosso projeto lógico, as topologias de cabeamento em prédio, as topologias dos cabeamentos existentes, se for o caso, a planta baixa com a localização de armários e salas de conexão. Vamos também verificar os tipos e comprimentos no cabeamento vertical e o cabeamento entre armários. Existem diversos fatores que devem ser considerados no projeto físico de uma rede de computadores. Neste aspecto, o layout dos equipamentos pode ser influenciado pelos seguintes fatores: os custos, sempre os custos, distâncias envolvidas, expectativa do crescimento da rede a curto e a longo prazo, a localização física dos dispositivos e a sua segurança física, como vai ser a segurança física desse projeto, e as próprias condições arquitetônicas nos obrigam a tomar determinadas decisões, as alternativas para a recuperação da rede em caso de acidentes e a própria operação da rede. Tudo isso influencia no layout e na topologia física da minha rede. De uma maneira geral, nós temos dois grandes tipos de topologia: cabeamento centralizado, onde todos os cabos vão para uma única área física no projeto. Cabeamento distribuído, onde os cabos podem terminar em várias áreas físicas. A topologia de cabeamento para prédios pequenos é uma arquitetura centralizada, mas também podemos usar de forma distribuída, já que os cabos poderão ter menos de 100 metros. Num prédio grande, onde os cabos individuais seriam grandes demais, eu tenho que usar obrigatoriamente a arquitetura distribuída. Além do cabeamento, o nosso projeto tem que considerar o projeto de sustentação, ou seja, como eu vou prender os equipamentos, como é que eu vou colocar os meus dutos, etc. Outra característica é o projeto térmico, Já falamos em aulas passadas que é importante a gente saber como vai ser a refrigeração, e garantir que essa refrigeração aconteça de maneira adequada para evitar problemas. O projeto de eletricidade é igualmente importante ao projeto de cabeamento. O projeto de eletricidade, a gente tem que considerar a parte de iluminação e eletricidade auxiliar, que tem que estar num circuito separado do projeto que vai alimentar os meus equipamentos.
Outra coisa que é motivo de muito problema a maioria das vezes é o nosso projeto de aterramento. O projeto de aterramento ele tem que ser feito, ele tem que ser calculado. Muita gente acha que é só ligar no neutro e dane-se. Não, a gente precisa ver qual é a capacidade de perda de energia em caso de curto-circuito. Nós tínhamos mais de 100 normas para instalações telefônicas e telecomunicações. E isso causava esse tipo de confusão que vocês veem na fiação do lado esquerdo. Então, a Electronic Industries Association e a Telecommunications Industry Association, a EIA-TIA, que pensou em fazer uma padronização para fios e cabos para prédios comerciais, que é a EIA-TIA 568, que é um padrão que permitiu padronizar, como vocês veem do lado direito. Então o objetivo é criar um padrão genérico de cabeamento em que eu pudesse estruturar o cabeamento dentro e fora dos prédios, que me permitisse usar equipamentos independente do fornecedor e que eu pudesse até criar critérios de desempenho. Observa que quando eu faço o cabeamento estruturado, eu tenho várias vantagens. Eu posso fazer uma manutenção mais rápida. Em caso de defeito, eu localizo logo o defeito. Em troca de equipamento, eu troco o equipamento com mais facilidade. É só olhar a figurinha do lado esquerdo e a figurinha do lado direito, né? Eu tinha vários problemas antes de fazer o cabeamento estruturado. Eu não conseguia fazer uma mudança rápida de tecnologia, e isso hoje é uma coisa importante, porque cada vez eu tenho equipamentos mais fortes. A infraestrutura de telefonia privada era inadequada para as novas tecnologias, né? Então eu tinha uma rápida saturação de dutos e canaletas, porque eu ia passando cada vez mais cabos, né? Era inflexível a mudança. Qualquer mudança aqui do lado direito é muito complicado, porque você vai mexer com muito cabo. Tudo isso aí está muito confuso. A cabeação não é reaproveitável no caso de novas tecnologias. E o suporte técnico aqui era dependente de cada fabricante. Ao criar essa tubulação estruturada, né, com esses conceitos, nós nos livramos disso. Então, para o desenvolvimento de um projeto de cabeamento estruturado, nós temos uma sequência. Primeiro passo, fazer o projeto de cabeamento interno secundário, a rede interna secundária. Isso tudo baseado nas informações que nós já temos no nosso mapa de redes, desenvolvido no projeto lógico. Segundo passo, o projeto de cabeamento interno, ou seja, a rede interna primária. Depois, o projeto de cabeamento de ligação entre prédios, interligação. Depois vamos, para todos esses cabeamentos, desenvolvermos detalhes construtivos. E, finalmente, a simbologia, notas de identificação do cabeamento. Tudo isso é elaborado em desenhos, né, desenhos específicos. Nós podemos ter plantas arquitetônicas e de corte contendo os esquemas de tubulações de entrada, primárias, secundárias, os backbones, a rede horizontal, né? Depois, nessa planta eu tenho a indicação do comprimento dos cabos. Se for o caso, fazer cortes esquemáticos e desenhos para facilitar o entendimento. Colocar já os dispositivos de conexão utilizados com a sua respectiva simbologia. Localizar as caixas intermediárias e as caixas de telecomunicações em cada andar. Identificar os cabos primários e secundários segundo a nossa norma, nós vamos ainda ver nesta aula. Então vejam que o projeto é desenvolvido a partir do ponto de utilização, que é bottom-up. Eu vou construir do ponto de utilização e vou consolidando isso até chegar à rede horizontal, à rede vertical e finalmente à entrada de telecomunicações. Na transparência estamos mostrando, por exemplo, o que seria uma topologia centralizada de um prédio. Observa nessa marcada em roxo
que todos os cabos vão para o mesmo quadro de distribuição, então ela é centralizada, né? Eu centralizei o prédio. Na figura em marrom, vejam que eu tenho um armário de cabeamento lá embaixo e ele conecta com outros armários em cada andar. Então isso aqui seria uma topologia distribuída em um prédio, né? Nesta figura estamos mostrando o mesmo conceito de cabeamento centralizado entre prédios, ou seja, está tudo centralizado no prédio A e distribuído entre prédios. É importante levar em consideração no nosso estudo que entre prédios há perigos físicos, como escavações, enchentes, né, esse tipo de acidente, e até alguma sabotagem, né? Pode haver outras restrições, como cruzamento em áreas pertencendo a outras empresas, né? Nesses casos, pode-se utilizar a topologia sem fio, micro-ondas, rádio, laser, ou seja, mídia não guiada. Por esse motivo, deve-se tomar mais cuidado com o cabeamento entre prédios. A disponibilidade é melhor para uma arquitetura distribuída, pois evita um único ponto de falhas. Porém, tem que se levar em cuidado que a administração é mais complicada. No caso de se fazer distribuição de redes subterrâneas, é importante nós fazermos um envelopamento do conduíte. Recomenda-se que a gente faça um envelopamento de 20 por 20, né? Quer dizer, 5 centímetros aqui de lado, para a gente manter, dificultar o acesso. Essas canaletas aqui desse envelopamento, normalmente tem que ter uma visita a cada 50 metros. Observa que a figura que eu estou mostrando aí é semelhante à figura anterior que está na nossa norma. Essa figura foi da EIA TIA 568. Então, da mesma maneira, observa, ele tem o número 1, que é a entrada no edifício, né, que seria o nosso 7. Aí ele vai para o número 2, que é a sala de equipamentos, que seria o nosso SEC aqui, né? Aí eu vou fazer o cabeamento vertical, que é o nosso cabeamento primário lá, ou de nível 1. Na verdade a gente chama de backbone, é o backbone vertical do nosso edifício. Aí vai para o número 4, que é o armário de telecomunicações, igualzinho nós tínhamos lá, o AT, tá? Aí o 5 é o meu cabeamento horizontal, que eu tenho normas para fazer ele aqui. E depois eu tenho a área de trabalho, que é onde estão os computadores. Então a figura é semelhante. Então está mostrado aqui, ó, o backbone, etc. Na sala de equipamentos eu tenho os equipamentos de telecomunicações, eu tenho as conexões, eu tenho características de proteção de servidores, aterramento, etc. Tá? O subsistema de cabeamento backbone ou cabeação vertical tem os meios de transmissão, que é fios, cabos, fibras. Hoje a gente procura trabalhar com fibra ótica. Tem alguns terminais mecânicos e até alguns conectores de cruzamento. Depende do que nós temos de projeto. De uma maneira simplificada, nós temos que especificar como seria a entrada do prédio, as salas de equipamentos, as salas de telecomunicações, o cabeamento vertical, que é o backbone, o cabeamento horizontal e os componentes da área de trabalho. A figura é a mesma de ainda há pouco, só que mais elaborada. Então, nesta figurinha nós estamos mostrando algumas características da dita no EIA TIA 568A para backbone, ou seja, o cabeamento vertical. Hoje a gente trabalha com fibra ótica, né? De repente, nós temos fibra ótica multimodo com 62,5 por 125, né? Eu posso ir até 2.000 metros, né? Se você trabalhar com cabo, também pode, mas o ideal é cabo blindado de 150 ohms, a gente pode ir até 90 metros. Quer dizer, eu vou ligar o SEC a um armário de telecomunicações, né, com um cabo desses, né? Esse é o cabeamento vertical, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho no cabeamento vertical eu vou da tomada da tele até o armário de telecomunicações, tá certo? Então eu tenho tomadas de telecomunicações, terminais de cabo, crossover, etc. Tá? Depois que eu chego no armário de telecomunicações, eu vou para o cabeamento horizontal, que é o que está em roxo aí.
A norma a TIA prevê cabeamento horizontal, tal qual a nossa norma. Eu tenho cabo de 4 pares UDP de 100 ohms, né? Ou cabo com 2 pares de fios STP com 150 ohms, ou coaxial com 50 ohms, etc. Né? O mais raro hoje é a gente trabalhar com fibra ótica multimodo. Observe então que eu tenho aqui a tomada de telecomunicações e eu posso ter até 3 metros para conectar da tomada o RJ45 fêmea até o meu computador. Eu posso ter até 45 até 3 metros. Depois dessa tomada até o gabinete ou até o armário de telecomunicações, 90 metros, tá certo? Então o máximo que eu posso ter de cabo aqui é 90 metros. Mas o limite total, desde o meu computador até a minha saída para o cabo vertical, é de 100 metros. No desenvolvimento da nossa rede interna, estamos com tecnologias LAN. Muitas destas tecnologias devem ser de conhecimento de quem faz este curso. Vocês devem ter conhecimento básico de redes de computadores. Aqui estamos usando a IEEE 802.3 Ethernet e seus derivados, também a tecnologia ATM, né? O Token Ring e o FDDI hoje são obsoletos, né? A Ethernet e a ATM é fundamental para poder-se escolher as tecnologias para a rede do campus. A seleção hoje é frequentemente sem base TX nas pontas e ATM ou Gigabit Ethernet para o backbone. Em muitas redes existem o 10 base T. A seleção de dispositivos de interconexão para a rede do campus devem ser compartilhadas e chaveadas com switches, onde será feito o roteamento. Para isso devemos conhecer como funcionam os switches. O switch hoje é muito mais eficiente que hubs ou outro dispositivo que trabalhe no nível 1 e 2. Ou seja, em resumo, temos que estudar as diferenças, devemos conhecer as diferenças entre hub, pontes, switches e roteadores nas nossas decisões. Em outras aulas nós já falamos sobre os tipos de cabos. Nós temos cabos metálicos de cobre com blindagem, né? Temos também o sem blindagem. Hoje não se usa mais o cabo coaxial, né? Os cabos metálicos normalmente é o TCP, né? E a gente coloca sempre acima de categoria 5. Não se justifica trabalhar com cabos inferiores. A fibra ótica é muito usada entre prédios e para cabeamento vertical, no nosso backbone vertical. Normalmente a gente não usa no cabeamento horizontal até as estações, porque atualmente é caro. Pode ser que no futuro venha a se baratear, principalmente nos conectores, né? Que com fibra ótica é mais complicado que trabalhar com cabeamento. Eu tenho dois tipos de transmissão, com LED, que é multimodo, que é mais barato, e com laser, que é monomodo, né? A vantagem é que ela não é sujeita a ruídos, portanto não tem interferências eletromagnéticas, né? E a gente hoje tem dispositivos que permitem atingir até 40 Gbps ou mais. Nessa transparência estamos mostrando os meios e os comprimentos máximos que eu posso ter esses meios, né? Então vejam, a fibra para 500 MHz, eu consigo até 500 km, né? Eu posso usar na rede primária 3.000 metros, né? E por aí vai. Então, se vocês quiserem, dá uma paradinha no vídeo e estuda ou compara esses números. Na realidade, nós já vimos isso em outra aula, né? Na transparência, estamos mostrando uma tabelinha disponível na apostila do professor Jacques, que é uma das referências do curso aqui,
que mostra exatamente cada equipamento, o hub, a ponte, switch camada 2, switch camada 3, roteador, qual é a camada que ele trabalha no OSI, tá? E algumas características. Então, o hub, todas as portas compartilham o mesmo domínio, né? Então ele complica, porque todas as portas são compartilhadas no domínio de broadcast, né? Normalmente a gente usa em LANs pequenas, de baixo custo. Não se justifica muito hoje, porque os switches estão muito baratos, tá? Autoparticionamento para isolar portas com problemas, né? São os hubs permitem isso, né? Uma ponte, cada porta participa de um domínio, né? Todas as portas estão no broadcast. Eu posso conectar redes entre si, embora a gente possa usar o switch. Filtragem de pacotes vai ser configurada pelo usuário. Switch camada 2, cada porta participa de um domínio de bandwidth diferente. Todas as portas estão no broadcast. Eu posso conectar dispositivos individuais ou redes e fazer a filtragem tenho portas ATM, né, e outras características. Camada 3, cada porta participa de um domínio, depende da estrutura de WAN, conecta dispositivos individuais e rede, faz filtragem, portas ATM, switches, multicast, várias formas de criar VLAN, né? O ideal é a gente pegar os catálogos e dar uma olhada quando for decidir por esse equipamento. O roteador, cada porta participa de um domínio, né? Cada porta está no domínio de broadcast, embora a gente possa ter roteadores com multicast. Eu posso conectar redes, faço filtragens, tenho enlaces de WAN de alta velocidade, faço compressão de dados, enfileiramento especial, multicast, depende do roteador. Nós temos roteadores de diversos custos, diversos níveis, né? Muitos dos switches camada 3 também fazem o roteamento, né? Então hoje esses dispositivos estão mais baratos. Agora, se for um roteador mais sofisticado, né? Então com mais recursos para VLANs e outras características, aí nós temos que ver nos catálogos dos fabricantes. Então, os dispositivos são escolhidos de fabricantes, baseados em alguns critérios. Nós temos critérios gerais de seleção, que nós destacamos: o número de portas, a velocidade de processamento, a latência do equipamento, a capacidade de vazão, a tecnologia LAN suportada, Ethernet 10, 100, 1000 ATM, né? Qual é o tipo de cabeamento que eu estou suportando, fibra ótica, cabo, como é que é fácil de configurar, né? Como é que a gente faz o esquema de gerenciabilidade, se ele tem suporte SNMT, RMONT, qual é o custo e principalmente qual é o MTBF e MTTR para esse equipamento, né? Se eu tenho suporte a fontes de alimentação redundantes, disponibilidade e qualidade do suporte técnico, da documentação, do treinamento dado pelo fabricante para equipamentos complexos e da própria reputação do fabricante. E critérios específicos para switches. Nós devemos considerar qual é a vazão em quadros por segundo, se for o caso do ATM em células, autodetecção no modo Half ou Half Duplex, se ele tem suporte ao Spanning Tree, se ele tem suporte a VLANs, incluindo formas de definir VLANs, e suporte a outros protocolos de trocking, padronização dos protocolos usados, suporte ao IGMP para multicast, isso quando nós temos aplicações de multimídia. E no caso de nós verificarmos roteadores ou switches de camada 3 que trabalham com endereçamento de rede, né? Nós temos que ver quais são os protocolos de camada 3 que esses dispositivos suportem. Nós já vimos em outras aulas que nós temos vários tipos de protocolo de roteamento. Quais são os protocolos de roteamento que eles são suportados, se ele tem suporte a RSVP e Multicast IP, né? Como ele funciona no ambiente ATM,
se ele tem características de otimização, enfileiramento especial, se ele suporta compressão, se ele trabalha com criptografia, quais são as funções de firewall, se ele existir. Em suma, verificar as características necessárias para se escolher um roteador. O cabeamento estruturado, também conhecido pela a sigla CAT, KET, é a disposição padronizada e organizada dos conectores e meios de transmissão de informática. Ele é resultado de 6 normas: a ANSI, a TIA, a EIO, a ISO, a BNT e a IEE. Aqui no Brasil, nós consolidamos muito dessas normas na norma ISO, né? Na ABNT, que é a norma NBR 14565, que vocês estão mostrando, que vocês estão vendo aí na transparência. Essa norma é vendida a PNT e é exclusiva. Quem desejar a norma tem que comprar. Mas basicamente ela tem assim, esse índice que está aí, ó, os objetivos, quais são as referências nominativas, as definições que são usadas, a simbologia, os materiais utilizados e aqui que é o mais importante para nós, o projeto de cabeamento para a rede interna estruturada em edifícios comerciais. São colocadas todas as características importantes físicas, distâncias, equipamentos de proteção, concentração, equipamentos de roteamento, armários, tudo aí no item 7. Depois, qual é a proteção elétrica necessária, como se fazer a administração da rede interna e tem alguns exemplos de projeto, né? Então, está aqui o objetivo da norma. Esta norma estabelece os critérios mínimos para a elaboração de projetos de rede interna estruturada de telecomunicações em edificações de uso comercial, independente do seu porte. Esta norma se aplica a edifícios e a conjunto de edifícios situados dentro de um mesmo terreno em que se deseja a implantação de uma rede interna estruturada. Então, essa é a nossa Bíblia. A norma de cabeamento estruturado deu origem à NBR 14565 da ABNT do Brasil, que mostra o procedimento básico para a elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para a rede interna estruturada. Então, na verdade, essa figurinha aí está mostrando 5 subsistemas, que é o nosso subsistema de cabeamento. Nós temos aqui o número 1, que está aqui no cantinho à esquerda, que monta os pontos de telecomunicações, ou seja, cada pontinho desses é uma tomada onde eu vou conectar meu computador, tá? Aí depois eu tenho o número 2, que é a rede secundária, também chamada de rede horizontal. A rede horizontal, ela liga a tomada, lá o conector fêmea, do caso se for RJ45, até o armário de telecomunicações. Nesse armário de telecomunicações eu posso ter um equipamento concentrador, pode ser um switch, pode ser um hub, pode ser alguma coisa que faça a concentração do tráfego. Aí eu desço pelo cabeamento rede primária de nível 1, também chamada de rede vertical, é a nível 1. Então a de nível 1 ela leva do armário de telecomunicações até o SEC. O que é o SEC? É a sala de equipamentos do prédio. É aqui que eu boto os servidores locais do prédio, é aqui que eu boto os equipamentos de roteamento do prédio, é aqui que eu coloco, se for o caso, servidores de acesso, etc. Uma sala de equipamentos, aliás, está se botando sala, mas poderia ser um armário, por exemplo, né? Depende exatamente do tamanho que você está fazendo. Então observa aqui do SEC, da sala de equipamentos, para cada andar vai para um armário de telecomunicações. Nesse armário de telecomunicações se coloca as coisas do andar, tá? O 7 é por onde entra as entradas de comunicação. Observa aí no desenho que o número 6, entrada de telecomunicações, o 7, ela tem uma conexão com o SEC, que é o 5, com a sala de equipamentos, e com a sala de equipamentos do prédio que está atrás, usando um cabo, que é o número 7, que é o cabo de interligação externo. Então, é em cima dessa estrutura aqui
que a norma fala, o como deve ser o cabeamento 2, como deve ser o cabeamento 4 e como deve ser o cabeamento 7, né? Então nós vamos ver alguma coisa. Então, segundo a norma de cabeamento estruturado, eu tenho que ter a seguinte sequência para fazer o meu projeto. Primeiro, eu faço o meu projeto de cabeamento interno ou secundário, que é o cabeamento horizontal. Vejam, eu estou pegando pelos pontos de acesso nos diversos andares. Depois eu faço o projeto de cabeamento interno, ou seja, eu boto backbone, os cabeamentos verticais. Feito isso, eu vou fazer o projeto de cabeamento de interligação entre prédios, onde eu estou ligando. E todos eles eu tenho, uma vez estabelecido, fazer desenhos de detalhes construtivos e especificações. Depois colocar a simbologia que a norma recomenda e algumas notas de identificação de equipamentos e cabos. Eu volto a repetir que o insumo para isso é o nosso projeto lógico que nós já vimos em outras aulas. Nós já temos um mapa de rede com todas essas características. E o resultado desse trabalho é um conjunto de plantas arquitetônicas com cortes esquemáticos de tubulações, mostrando entradas, a distribuição primária e secundária, quais são os cabos primários e secundários. Nessa planta devo ter a identificação dos cabos primários e secundários, segundo a norma que eu vou mostrar aqui mais para baixo, né? Depois, a indicação do comprimento dos cabos primários, cortes esquemáticos se for necessário, quais são os tipos de dispositivos usados nas conexões, onde é que vão ficar localizados no imóvel as caixas intermediárias e alguns detalhes do AT e do SEC, né, dos pontos de utilização de telecomunicações e outros elementos. Tudo isso tem que ser detalhado na planta. Então eu preciso da planta dos imóveis onde eu vou instalar minha rede, né? Então vejam aí, aqui essa planta baixa está mostrando o PCC, que é um armário onde eu faço a distribuição. Eu estou fazendo por conduítes, poderia ser por calhas metálicas aqui por cima, ou mesmo calhas plásticas na parede. Observe esse triângulozinho pequenininho que vocês veem aí. Isso daí indica que é um ponto de telecomunicações. E os cabos estão aqui nomeados segundo a norma. Eu vou mostrar na transparência seguinte como é que nós podemos ter essa norma. A norma diz como dar nome aos cabos e equipamentos. A norma também coloca a altura mínima, a altura ideal que eu devo colocar os meus pontos de telecomunicações, ou seja, as minhas fêmeas do RJ45. Então vejam, ali na PT em planta, eu estou botando ponto de telecomunicações 02002, ponto de telecomunicações 02004, ali eu tenho duas tomadas. Aqui nós estamos mostrando o projeto da rede secundária horizontal, que é o projeto que vai da área de trabalho até o armário de telecomunicações, né? Então, nesse trecho aqui, vejam, eu tenho um PCC. PCC é um ponto de concentração. Eu posso ter um equipamento aqui que concentre tráfego, né? E vejam que o comprimento L1 do meu computador à minha tomada e também na conexão lá dos meus equipamentos, aqui fora eu teria um equipamento, se fosse o caso, não, eu tenho que ter no máximo 10 metros e esse comprimento total não pode passar de 100 metros. A rede secundária horizontal adota a tecnologia estrela, cujo centro fica localizado no AT do andar, no armário de telecomunicações. As redes lógicas e serviços que utilizam essa rede têm como suporte os pontos de energia de trabalho. Eu preciso ter pontos de energia em cada lugar desses. Cada rede secundária deve ter no máximo um PCC, um concentrador de tráfego, entre o armário de telecomunicações e o ponto de utilização, ou seja, a tomada RJ. Não se admite nenhuma emenda no cabo.
Cada área de trabalho aqui nós estamos considerando 10 metros quadrados. E para cada 10 metros quadrados a gente deve prever no máximo no mínimo 2 pontos de telecomunicações. Um dos pontos de telecomunicações deve ser suportado por um cabo de 100 ohms de 4 pares, no mínimo com categoria 3. E o segundo ponto de telecomunicações deve ser suportado no mínimo com um dos seguintes meios. Pode ser um cabo de 4 pares de categoria 3 ou superior, um cabo blindado de 4 pares, uma fibra ótica, se você investir nisso, né? Então, nós temos que seguir essa especificação da norma. O comprimento máximo admitido para cabeamento metálico é de 100 metros, assim distribuído. O comprimento máximo do cabo, contando do dispositivo de terminação do cabeamento secundário instalado no armário de telecomunicações até o ponto de utilização dentro de uma hora de trabalho, deve ser de 90 metros. No máximo, admite-se, no entanto, a existência de um concentrador de tráfego, um PCC nesse trajeto, mas nesse caso ele tem que estar a mais de 15 metros do armário de telecomunicações, senão não coloca. Admite-se ainda um comprimento extra de 10 metros de cabo de rede secundária para ser usado como nós vamos mostrar aqui agora. 7 metros são utilizados no AT do andar como cordão de conexão entre o bloco da rede secundária com a primária, entre estas com equipamentos ativos. E 3 metros são reservados para conectar o equipamento do usuário no ponto de telecomunicações, como estamos mostrando aí nessa figura. Então vejam que eu tenho aqui um painel de conexão, né? Então, lá da tomada de telecomunicações tem um cabeamento secundário, que é o que a gente está falando, ele pode ter até 90 metros, né? Da tomadinha até o computador do usuário até 3 metros. Agora, aqui dentro dessa conexão, eu tenho aqui um equipamento ativo que está ligado aqui, com cardão de conexão, né? Essa soma A, B mais C não pode passar de 10 metros, tá certo? Esses dois equipamentos que vocês veem aqui no meio, esses dois painéisinhos, é para evitar ligar diretamente o computador o nosso computador num equipamento ativo. Isso facilita a manutenção e troca de equipamentos, se for o caso. A norma indica como devemos dar nome ao cabeamento. Então aqui está, por exemplo, nós temos aqui XXX, que é a quantidade de cabos, CW, que é para dizer se o cabo é primário ou secundário de interligação, a quantidade de pares ou fibras e o tipo, né, de cabo que a gente tem. Aqui embaixo eu tenho o YXX, que indica a origem e a identificação do pavimento. Se for, vejam que a origem é opcional e a identificação sequencial do ponto. Então vocês têm aqui 6, C é cabo, S é secundário, U é o de UTP, né, de 4 pares. E ele vai para o pavimento 15 e vai do par 001 a 006, o cabo, né? Então está fechado aqui. Então a norma mostra como deve se dar nome em cada ponto. Aqui, por exemplo, um ponto de telecomunicações, PTXX, identifica qual é o pavimento e qual é o sequencial dentro do cabimento. Se for um cabo secundário, nós já vimos aqui, já falei ainda há pouco, né? Aqui está um cabo primário, quantidade de cabos, se ele é metálico ou não, quantidade se for um cabo de interligação entre edifícios, eu tenho que dar nome desta forma. Também mostra como a gente dá nome para cabo de fibra ótica de multimodo na rede interna, para rede externa, né? Cabo de fibra ótica monomodo para rede interna. Então, dependendo do material que a gente estiver usando, nós temos que seguir esse padrão da norma. Então, a norma vai mostrando toda a forma que deve ser dado um nome, né? Eu sugiro que vocês parem o vídeo e deem uma olhadinha com calma na transparência.
Também mostra aqui como se representa os elementos de interconexão, né? Como é que nós fazemos as conexões cruzadas nos armários de telecomunicações, né? E as várias formas de representar. Eu tenho outras, eu só botei essas de exemplo. Ao especificar o cabeamento, vamos lembrar que nós temos duas formas de fazer essa pinagem, a 568B ou a 568A. Tem que escolher uma das formas e toda a instalação ser feita com esse padrão. O cabeamento identificado na planta, ele tem que ser identificado no condutor, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa etiquetinha branca existe exatamente o número da mídia, né? Igualzinho na planta segundo a norma. Vejam que isso acontece também para fibra ótica. Esse esquema está mostrando toda a representação, inclusive dos cabos verticais, né? Esse aqui a gente chama de backbone e eles normalmente a gente faz por fibra ótica, né? A gente faz o conector ótico aqui em cima, né? E vai levando até o DG nos diversos andares. Isso também tem um limite, né, de comprimento que nós vamos ver no próximo slide. Nessa transparência, a norma mostra os comprimentos máximos admissíveis a partir da entrada. Então eu tenho aqui a entrada da operadora, o PTR, tá? Tenho o meu painel de conexão aqui e eu vou ligar com a conexão secundária. Nessa conexão entre o principal e a secundária seria o A. Se eu estiver usando o cabo, eu posso usar até 800 metros. Se for fibra ótica, 2 km. Se for monousuário, 3 km. Entre os dois SECs, entre dois prédios que tem o SEC, eu posso usar esse comprimento C, que eu tenho, se for cabo, 300 metros, se for fibra ótica, monimodo, 1,5 km, monomodo, 2,5 km, né? E aqui também a conexão B, que é um afastamento lá da entrada do operador. Então, eu tenho aqui uma perdazinha. Então, B, eu posso usar, se for cabo, 500 metros, monimodo 500 metros e monomodo 500 metros. A gente tem que respeitar essas medidas. Bom, então, quando nós estamos fazendo o projeto, temos que ter essa norma à mão para ver se estamos fazendo de acordo com o padrão. Agora, lembrando que eu não estou colocando aqui no projeto, só estamos falando do cabeamento, mas todos esses pontos têm que ter eletricidade. Então eu tenho que ter um projeto de eletricidade, de preferência com a rede estabilizada, aterrada, que me permita trabalhar com segurança, além da capacidade térmica. Só para nós concluirmos. E assim terminamos esta aula. Se você gostou, incentive o autor se inscrevendo no canal. Recomende para os seus amigos, seus alunos, baixe os exercícios, baixe o material e até a próxima aula.